Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, crianças? Espero que vocês estejam todas bem. E é muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos dar continuidade aqui, né? A contação da nossa história. Mas antes vamos fazer a nossa oração, tá bom? Então fechem seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos, meu Pai, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem revelado a Tua palavra a nós. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia nos edificar na presença do Teu Filho Jesus. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia mais, Pai, nos aproximar da estatura de Cristo, Pai. Para a honra e glória do Senhor, ó Deus, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa mente, os nossos corações e guarde, Pai, a nossa saúde, a nossa família. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Bom, então nós estamos lendo o livro de 1 Samuel, certo? E na aula passada, vocês viram que a arca estava com os filisteus. Filisteus são aquele povo que já são inimigos, né, do povo de Deus há muito tempo. Se vocês se lembrarem, crianças, da história de Sansão, vou chegar mais pra cá um pouquinho. Aí. Vocês vão se lembrar que Sansão foi... toda aquela história de Sansão, ele foi enganado, né, pelo povo. Pelo povo não, por Dalila, enfim, mais influenciado. E os filisteus o fizeram de escravo. Então, no final de sua vida, Sansão começa, né, esse processo de destruir o povo filisteu, né, quando ele arrebenta as colunas lá do local onde eles estavam e tudo aquilo desaba, e ali ele consegue derrotar vários dos filisteus. Então, o povo filisteu, ele sempre está contra o povo de Deus, sempre. E uma coisa que a gente sempre percebe é que todas as vezes que Israel, né, ou seja, o povo de Deus, é liberto, né, das mãos do povo filisteu, é por obra do Senhor. Aí vocês vão falar assim, tia Clarice, mas não foi Sansão? Sim, foi Sansão. Mas se a gente se lembrar lá, fala que o Espírito de Deus se apoderou dele. E ele consegue, então, derrubar aquelas colunas. Certo? Só para que vocês se lembrem, crianças, e vão fazendo essas ligações, né? Para entender mesmo aí a questão da história. Então, esse povo que já era inimigo do povo de Deus desde muito tempo, estava lá com essa arca no meio deles. E essa arca ficou no meio do povo filisteu por mais ou menos 7 meses. E durante esses 7 meses foi só coisa terrível para os filisteus. Deus não aceitou, né? Deus não concordou com isso. Aquele povo que serve a outros deuses, aquele povo que tinha esses ídolos. Então, o Senhor lançou pragas sobre os filisteus. E no final do capítulo 5, que foi onde vocês terminaram a aula anterior, diz que haviam alguns homens que morriam por causa do que o Senhor estava fazendo, porque eram pessoas contra Deus, né? E alguns eram feridos por hemorroidas, algumas traduções dizem tumores, ou seja, algumas feridas bastante doloridas, né? Feridas bem feias mesmo, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar aqui agora no capítulo 6 de 1 Samuel. Vou ler um pedacinho para vocês, meninos. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Então eles estavam desesperados, angustiados, porque desde que a arca chegou lá no território deles, só coisa terrível aconteceu com o povo filisteu. Então eles chamaram esses sábios, né, esses adivinhadores lá do meio do povo deles, para perguntar: e aí, como é que a gente faz? A gente precisa devolver essa arca, a gente precisa se livrar desse negócio, porque tá ruim. E aí, eles responderam assim, ó: quando enviardes a arca do Senhor, do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém,
enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e sabereis por que a mão não se tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Então aqui eles vão chamam os sábios, né, para perguntar. Resumindo aqui um pouquinho essa parte, o que acontece aqui? Esses sábios falam assim para eles: olha, vocês têm que enviar a arca de volta, vamos enviar. E vocês não podem fazer isso, enviar a arca vazia, vocês têm que enviar junto uma oferta. E aí esses sábios lá do meio deles orientam que eles devam fazer 5 réplicas de... O que é uma réplica, crianças? É uma imitação, tá? Ai, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Digamos que... aqui eu não vou ter, tá bom. Ó, digamos que isso aqui fosse um iPhone, né? Que é um tipo de smartphone de uma determinada marca. Digamos que isso aqui fosse um iPhone. Só que eu não tenho um iPhone. Eu quero comprar um que seja uma imitação, uma coisa parecida. Então, eu compro um que ele foi construído com aquele mesmo formato, com aquele mesmo tipo de funcionamento, nesse sentido, tá bom? Então, eles fazem essas réplicas, eles fazem como se fossem pequenos objetos, pequenas figuras de ouro, mandou fazer de ouro, dessas feridas que estavam assolando eles, e também de ratos, porque tinha praga de ratos. Então eles fizeram 5 figuras, né? Imitando, representando o formato dessas feridas, e 5 em formato de rato, todas feitas de ouro maciço. E assim eles colocaram em um baú, e junto com a arca eles colocaram isso em cima do lombo de 2 animais, 2 vacas. Essas vacas eram vacas sem feridas, vacas limpas, vacas perfeitas. As 2 vacas mais perfeitas que tinham lá foram essas 2 que eles colocaram, juntaram as 2 e colocaram a arca e esse baú, né, que estava com essas réplicas dentro, para ser mandado de volta lá para a terra do povo de Deus. Ok. E ainda fizeram o seguinte, falaram assim: olha, como é que a gente vai ter certeza que foi Deus, o Deus de Israel, que nos feriu? Como é que a gente vai ter certeza que essas pragas estão acontecendo conosco por causa do poder da mão do Deus de Israel? Então, eles fizeram o seguinte, eles falaram: não, vamos colocar essa arca e esse baú em cima do lombo desses bois e vamos deixar eles irem pela estrada, sozinhos. Não vamos guiar o boi, não vamos lá puxar o boi e levar o boi até lá na cidade do povo de Israel, não. Deixa eles irem pelo caminho. Havia formas, né, de chegar em Israel. Igual para chegar aqui em Goiânia ou para chegar na casa de vocês, existem várias ruas que fazem chegar no mesmo lugar, né? Tem várias formas de chegar. Da mesma forma, tinha esses vários caminhos, várias estradas diferentes que poderia ser utilizado para chegar até o território do povo de Israel. Então, eles falaram: não, se eles forem por este caminho aqui, sem errar o caminho, quer dizer que é Deus mesmo, que o Deus de Israel, que realmente nos feriu, que realmente nos castigou esse tempo todo. Mas se eles tomarem outro caminho para chegar lá, significa que não tem nada a ver. Pois bem, o que aconteceu, vocês acham, crianças? Aconteceu exatamente que essas 2 vacas foram caminhando pelo caminho de forma correta, sem ninguém guiar essas vacas. Elas foram caminhando da forma correta, pelo caminho certinho, até chegar na terra do povo de Deus, até chegar ao povo de Israel. E algumas pessoas do povo filisteu foram seguindo essas vacas para ter certeza de que elas fariam esse caminho.
Então, quando eles viram que elas realmente fizeram aquele caminho e chegaram lá no meio do povo de Israel, eles voltaram e falaram, ó, realmente foi isso que aconteceu, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o finalzinho aqui. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas. O caminho é Bet-Semes, tá? Bet-Semes. Bom, ok. Então, quando esse carro, né? Esse carro que estava com essas 2 vacas puxando e chegou lá com a arca, nesse território, eles chegaram no campo de Josué. E essa notícia, né, se espalhou. Ali o povo se alegrou tanto porque a arca do Senhor tinha voltado para eles, que eles fizeram, ofereceram animais, né, em holocausto, em sacrifício a Deus, em agradecimento, e todos ficaram muito alegres. E então, os levitas pegaram, né, desceram a arca e... Deixa eu só achar aqui. Ai, meninos, meu óculos tá terrível, eu preciso melhorar. Assim, é porque eu pulei uma parte aqui, meninas. Então, o que acontece? Eles viram que tinha essa oferta lá de ouro, né? Porém, eles decidiram ver o que tinha dentro da arca. Então, esse povo, a arca chegou lá, os príncipes dos filisteus viram que tinha chegado lá, voltaram. O povo se alegrou, o povo viu as ofertas de ouro que tinham sido mandadas, fizeram os holocaustos, sacrifícios em agradecimento a Deus, mas também quiseram ver o que havia dentro da arca. Meninos, depois nós vamos estudar sobre isso. Mas a arca, né, naquela época, a arca era a própria presença de Deus naquele local. Então, eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. E é algo que o Senhor não permitia que fosse feito. Nenhum ser humano jamais poderá ver, de fato, a face de Deus, né? É algo que é muito poderoso para nós. Nós não temos condição de suportar tamanho poder. E por causa disso, como eles fizeram isso, de abrir a arca, né? Para olhar lá dentro o que tinha lá dentro. Então, vários homens morreram nesse dia por causa desse poder, tá? Por causa dessa presença tão poderosa de algo que o Senhor já havia dito para que eles não fizessem, né? Mais uma vez, o povo de Deus sendo desonrando, né, Deus, tratando de forma irreverente as ordens do Senhor, o que o Senhor havia pedido e ordenado, tá bom? Agora a gente tá aqui ainda no capítulo 6, só para eu finalizar aqui para vocês entenderem qual é a próxima etapa. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então Eleazar aqui passa a ser o sacerdote, né, o guardião ali da arca do Senhor. E desde que a arca chegou, né, lá nesse local que é Kiriat-Jearim, e Eleazar foi consagrado a ser o sacerdote, o cuidador dessa arca, isso foi durante 20 anos, tá? Durante 20 anos Eleazar ficou, né, nessa função, né, de cuidar da arca e de ser ali o sacerdote.
Olha só. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Samuel, lembra lá do início da história? Filho de Ana e Alcana. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só, crianças. A arca voltou para onde deveria estar. E por causa de irreverência da parte do povo de Deus, por desobediência, muitos morreram. A arca voltou para o seu próprio povo, para o povo de Deus. E por desobediência e irreverência, né, muitos do povo de Deus morreram. Esse pessoal que estava ali quando isso aconteceu, quando a arca voltou e essas pessoas morreram, mandaram mensagem para essa outra, digamos que seja uma outra cidade, esse outro território lá onde também tinha do povo de Deus, para que a arca fosse para lá, certo? Então, havia um local onde a arca ficaria, mas ela não ficou lá naquele local onde ela deveria ficar. Ela foi enviada para outro território, outra cidade, né? Que também era do povo de Deus, mas foi enviada para outra cidade, porque eles ficaram com raiva de Deus por ter acontecido aquilo. Então, durante 20 anos, essa arca fica lá nessa outra cidade. E nessa cidade que a arca deveria ter ficado, mas não ficou, as pessoas ali começaram a colocar deuses estranhos de novo na sua vida. A arca não estava mais lá. Então, a presença de Deus não estava mais lá. Em outras palavras, podemos dizer isso. E aí o que acontece? Essas pessoas que viviam nessa cidade, onde a arca deveria estar, mas não estava, elas começaram a clamar por outros deuses, orar para outros deuses, oferecer sacrifícios a outros deuses, fazer ofertas a outros deuses. Mas a vida deles não era boa, não ficou boa a vida deles. De forma que, aqui diz, né, nós acabamos de ler, que durante esse tempo todo que a arca ficou lá nessa outra cidade, esse povo que estava de cá vivia lamentando e sofrendo debaixo das mãos dos filisteus. Tá? Vamos continuar aqui só mais um pouquinho, a gente já está quase terminando. Então, Samuel, né, que era um homem de Deus, falou: olha, se vocês realmente estão arrependidos, se vocês realmente estão sofrendo, então tira do meio de vocês esses deuses estranhos, tira do meio de vocês os ídolos, tira do meio de vocês essas práticas estranhas, essas práticas que não tem nada a ver com Deus de Israel. Tirem tudo isso do meio de vocês, para que vocês voltem a ter uma vida boa, para que vocês voltem a ser reinados, governados pelo Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Certo? Então, meninos, como nosso tempo aqui já correu, nós vamos parar por aqui. Para que vocês saibam, nós paramos no capítulo 7 de 1 Samuel, no verso 3. Tá bom? E aí, no próximo domingo, então, vamos continuar a história a partir daqui. Certo, meninos? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo domingo e a gente se encontra hoje à noite lá na congregação, tá bom? Fiquem com Deus e até mais tarde.